a gente vê algumas manifestações aqui do próprio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, né? E o TSE também, né, criou uma força-tarefa para combater as candidaturas infiltradas, vamos assim dizer, né? Está combatendo a infiltração da política pelas organizações criminosas. E como é que isso acontece, Gilson? No final do pleito de 2024, mas do meio para o final, o Tribunal Superior Eleitoral ele fez uma alteração na jurisprudência relacionada à ficha suja, né? Porque antes, e é importante isso, porque é o ponto central dessas discussões, para você ter um candidato que fosse impedido de disputar uma eleição por uma condenação criminal, essa condenação teria que já estar transitada em julgado ou, no mínimo, proferida por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal de justiça. Ele precisaria ser condenado por um juiz e o tribunal de justiça teria que confirmar essa decisão. Ou mesmo ele poderia ter sido absolvido no primeiro grau e o tribunal reformado e condenado esse cidadão. O que acontece? Tiveram alguns processos, né, especialmente advindos do Rio de Janeiro, né, em que a pessoa, né, em tese, envolvida com crime organizado, com facções criminosas, ela sequer havia sido processada ainda, estava na fase de inquérito. Mas o Ministério Público conseguiu levar para o juiz eleitoral documentações daquele inquérito que demonstravam, para longe de qualquer suspeita, que aquele candidato fazia, sim, parte de milícia, fazia parte de facção criminosa. Tem um caso lá de um cara que era miliciano, e que, inclusive, estava respondendo um homicídio porque queria o controle da distribuição de gás naquela região, o que é próprio lá da questão do Rio de Janeiro. E o Tribunal Regional Eleitoral entendeu por bem barrar a candidatura, isso subiu ao TSE, né? E a discussão era, olha, mas ele nem foi condenado ainda. O TSE deu uma interpretação dizendo o seguinte: ao mesmo tempo que existe a ficha limpa, que exige, né, a condenação colegiada, nós temos regramentos da Constituição Federal que dizem que os partidos políticos não podem ter caráter paramilitar. Ou seja, os partidos não podem ter características de organização armada. E como essas milícias todas, né, são potenciais criminosas e possuem, né, esse caráter paramilitar, o TSE disse: a Constituição tem uma norma categórica que tem aplicação imediata e, nesses casos, onde houver comprovação dentro do processo de registro de candidatura, mediante a formulação de uma impugnação ao registro de candidatura, a Justiça Eleitoral está autorizada, e isso é uma jurisprudência nova, por isso é importante que se diga como que a Justiça Eleitoral está combatendo as organizações criminosas, mediante essa evolução jurisprudencial. Eu tive a oportunidade de lecionar no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no final do ano passado e a gente trabalhou muito isso, né? E eu entendo que é um acerto, né? Porque nós temos que ter, de fato, garantias para as pessoas poderem se defender e tudo mais. Mas, em se tratando, né, de organizações criminosas que corroem a nossa sociedade, que causam tanto mal, né, para a população, para o eleitor, enfim, para as famílias, para todos nós, nada mais certo do que a Justiça Eleitoral fazer um filtro mais rigoroso, né? E nós temos que confiar nos nossos juízes. Se, né, há uma impugnação, no caso de eleições estaduais, e vai ao Tribunal Regional Eleitoral, ainda que a pessoa não tenha sido condenada, mas se existem evidências de que essa pessoa faz parte de uma organização criminosa, a Justiça Eleitoral tem que barrar essa candidatura. Porque senão, essa pessoa lá na frente vai estar ocupando um assento no parlamento e vai estar afrouxando legislações de combate ao crime e vai estar causando ainda mais mal à nossa sociedade. Então, essa é a forma que o TSE entendeu, né, de enfrentamento E, óbvio, além disso, a fiscalização, né, dos recursos que os candidatos recebem, né, fiscalização em caso de denúncia de que determinadas pessoas estão envolvidas com organizações criminosas. Agora, é óbvio, existem situações que podem ter falsas denúncias, que podem ocorrer falsas ou interpretações equivocadas. Isso tudo tem que ser devidamente analisado. Eu não estou dizendo que isso tem que ser automaticamente, né, decidido pela Justiça Eleitoral. Mas não podemos fechar a janela dessa discussão. Eu acho que essa janela tem que ser ampla e a Justiça Eleitoral está correta, né, dentro das atribuições que o nosso modelo constitucional e institucional lhe colocaram, né, vamos assim dizer, de fazer esse filtro rigoroso para impedir, né, que as organizações criminosas tomem a política do brasileiro.